Primeiramente, eu queria me apresentar aqui, né, apresentar essa organização que eu faço parte, né, que é o CMJ. O CMJ ele é o Centro de Estudos Maior da Juventude, é uma organização que foi criada em 84, né, para ser uma organização que é uma dessas organizações que são frutos da democracia no Brasil, né, essas organizações que foram criadas para consolidar, né, o período pós-ditadura, né, e a gente foi criado para receber boa parte dos movimentos, dos documentos de memória dos movimentos sociais juvenis, especialmente o movimento estudantil, que era lá que se reservava grande parte dos debates sobre juventude trabalhadora, era nos congressos da UNE, UBS, do movimento negro, do movimento feminista, né? Então, ela foi criada com esse objetivo, de tentar sistematizar, organizar e disponibilizar esses documentos e esses arquivos, né? Em 2002, o CNJ se transforma também num centro de estudos, dada a demanda que existia por pensar juventude no Brasil, por pensar políticas públicas, e o Brasil estava 10 anos atrasado frente ao resto do mundo, né? Pelo menos frente às Nações Unidas, no debate sobre políticas públicas da juventude. E a gente vem com isso debatendo desde então, e nesse período mais recente, o CMJ tem se dedicado a fazer um debate mais, se aproximando mais desse binômio de educação e trabalho. E pelos motivos óbvios, né, dessa relevância do que é pensar juventude no Brasil, tá? O que é pensar juventude num país que tem as características que nós temos, que é um país eminentemente desigual, tá? Então, quando a gente fala, né, existia na década de 80 uma expressão que era a brasilianização, né, quando sempre que uma nação dizia que ela estava, existia essa expressão, né, alguns acadêmicos utilizavam essa expressão de brasilianização, inclusive disseram isso sobre a União Soviética, que a União Soviética passaria por um processo de brasilianização, que é sinônimo de uma nação extremamente desigual. Então, era uma expressão para dizer que se um país estava se transformando muito, mas muito desigual mesmo, estava passando por um processo de brasilianização. Isso tem a ver com o nosso passado, muito com a ditadura militar. Eu sei que, às vezes, a gente cria umas confusões, né, achando que tem vários elementos que a gente deve exaltar da ditadura. A ditadura ela foi fundamental para consolidar um processo para cristalizar essa desigualdade, para consolidar essa desigualdade, essa cisão social profunda que, óbvio, data no período anterior à ditadura, mas que no período de crescimento econômico poderia ter sido mitigada, poderia ter sido aplacada, e a ditadura garantiu que isso não fosse mexido. Ela criou uma relação, uma certa simbiose entre a aristocracia agrária, que a gente sempre teve aqui, né, e um setor industrial que provavelmente é o que forma esse empresariado ultraconservador, ultraelitista que a gente tem no Brasil hoje. O que se apresenta, só para ir um pouco mais do ponto onde a gente quer debater, né, isso é um elemento chave, é um elemento fundamental, porque quando a gente vai discutir juventude e trabalho, a gente precisa perceber que a questão da desigualdade é um elemento fundante do que é discutir juventude no Brasil. Tá? E o que é discutir juventude em um país em que existe uma separação, em que o trabalho ele tem um nível de centralidade, ele tem um nível de importância na vida das pessoas que é inescapável. Tá? É inescapável e assim, eu só trouxe esses dados aqui, não é para discutir a questão estrutural, mas é só para a gente discutir um pouco uma comparação do Brasil muito recente. A gente teve uma percepção, existiu um debate na academia, se os anos 2000, ele foi suficiente, ele foi capaz de mitigar os problemas estruturais do nosso mercado de trabalho. E eu vou citar quais são, né? Problemas estruturais, eles estão associados ao excedente estrutural de força de trabalho, então é muito trabalhador pressionando para entrar no mercado de trabalho. Isso gera baixos salários, elevado desemprego, alta rotatividade e uma informalidade absurda, né? Uma informalidade que, se a gente fosse ser um pouco mais geral, né, se a gente fosse tratar, não é a mesma coisa, né, mas é uma informalidade
que ela está vinculada a um tipo, né, de ocupação que é chamado de subemprego. Tá? O subemprego tem a ver com essa cisão da desigualdade, né, que faz com que a gente tenha um volume muito grande de serviços muito baratos, em que a gente tem pessoas muito mal ocupadas, com ocupações de péssima qualidade, com baixos salários, e isso gera a possibilidade de um setor da sociedade, setores da classe média, setores da elite, né, a elite e setores da classe média, viverem uma vida muito barata, e é por isso que criou tanta contradição, né, enquanto a gente passava pelos anos 2000. Por que foi um frenesi quando alguém discutiu de dar uma parte dos salários, inclusive a pesquisa da Juliane, para quem não sabe, eu sugiro muito vocês leem a monografia, a dissertação de mestrado da Juliane, que fala sobre as empregadas domésticas, sobre o trabalho doméstico no Brasil. E esse frenesi foi causado porque, de alguma forma, tocava, né, não chegava a subverter, mas tocava nesse ponto-chave que é a desigualdade. Estou usando tudo isso para dizer o quê? Para dizer que quando a gente pensa juventude no Brasil, a gente está pensando juventude, primeiro, que existe, não quero aqui entrar no debate se existe juventudes ou juventude, eu acho que essa que não é a questão, mas certamente a juventude trabalhadora, ela pertence a um tipo de dinâmica que é muito particular, tá? Que assim, na verdade é geral no Brasil, mas que é muito diferente do que a classe média estabelecida, ou elite, a juventude da elite pode, né, a trajetória e o caminho do que elas podem seguir. E é diferente, substancialmente, pela centralidade do trabalho. Tá? O trabalho não é uma opção para a juventude trabalhadora. Os filhos dos trabalhadores, eles são compelidos o mais cedo possível para o mercado de trabalho. E você compelir esses jovens para o mercado de trabalho não é aleatório. Ele faz parte dessa dinâmica do nosso mercado, que faz o quê? Essa dinâmica, ela requer um ingresso permanente, intenso, de jovens do mercado de trabalho, pressionando os salários para baixo e aumentando a rotatividade, deixando pessoas disponíveis para ingressar no mercado de trabalho a cada momento. Então, essa ideologia do trabalho, cara, é muito chocante a gente ver a elite, a classe, elite, a gente não tem nem a classe média defendendo o fim do isolamento social. Nós temos uma elite que defende isso pela questão óbvia, né, dessas questões que eu estou falando, mas é só uma externalização caricata de como essa elite pensa. Né? Por que as pessoas têm que voltar logo para o mercado de trabalho? Por que esse desespero? Porque, além, né, dos trabalhadores serem quem produz a riqueza real, né, a riqueza que permite que o país continue crescendo, se desenvolvendo e distribuindo serviços muito baratos, também existe a necessidade de que essa desigualdade se mantenha e assuma essas dimensões que ela tem. Todos esses dois gráficos aqui, que vocês podem ver, que é a taxa de desocupação à esquerda, tá? E à direita, a taxa de subutilização da força de trabalho. A taxa de desocupação, vocês podem perceber que entre a juventude ela é sempre mais alta. E ela é mais alta no mundo. Por quê? Porque os jovens, eles não têm experiência profissional, não estão inseridos numa trajetória profissional, né? E também porque a juventude ela tá num processo de experimentações, porque o que caracteriza ser jovem é você estar num processo de experimentação, construção de autonomia, tá, e transição para a vida adulta. Talvez se a gente fosse pensar, um pouco dessas três questões, entre outras, mas essas três elas permitem a gente entender o que seria esse processo de juventude. Então, mas percebam aqui, ó, como que o desemprego, a desocupação à esquerda dos jovens adolescentes é alta. Essa desocupação aqui, jovens de 14 a 17 anos trabalhando, não são os filhos da elite. É a camada mais pobre da população que está trabalhando. Só que, assim, esse dado aqui, ele não nos informa tudo. Né? Percebam como os jovens de 18 a 24 anos, aqui a gente já tem uma camada um pouco mais distribuída que a classe média. Porque a nossa elite, de fato, ela ingressa no mercado de trabalho depois dos 25 anos, quando sai da universidade, etc.
existe um recorte de classe sobre quando você ingressa no mercado de trabalho. Por quê? Porque a gente tem no Brasil a necessidade, né, da composição da renda familiar, e é por isso que pensar juventude é pensar a classe trabalhadora como um todo, porque esses jovens mais jovens, eles só conseguem sair do mercado de trabalho quando a renda das famílias sobem. Né? A gente tem, historicamente, a gente tem percebido que os jovens de 17, de 15 a 17 anos têm saído, né? Os jovens adolescentes têm saído do mercado de trabalho. Isso só aconteceu porque dos anos 90 para cá tem crescido a participação das mulheres no mercado de trabalho. Ou seja, a composição da renda das famílias, dos trabalhadores como um todo, só é possível a subsistir num país que não tem a garantia mínimas de assistência social do Estado, né, de que permita que as pessoas permaneçam um pouco mais de tempo sem trabalhar, se tiver todo mundo ofertando da forma mais intensa possível, né, o seu trabalho para conseguir subsistir. Então, eu estou dizendo tudo isso para vocês olharem para o lado direito desse gráfico, né, e lado direito tem a subutilização da força de trabalho. Aqui, ele começa a mostrar outras questões que o desemprego não mostra. Ele mostra pessoas aqui que são consideradas empregadas, são consideradas ocupadas, mas que, de repente, só prestaram serviço 1 ou 2 horas na semana. Nesse gráfico à direita, tem aqui as pessoas que não procuraram emprego no mês de referência, no mês que foi feita a pesquisa, porque já não tem dinheiro para procurar emprego. Nesse gráfico da direita, tem pessoas que não têm mais grana para buscar uma ocupação e desistiu de procurar uma ocupação. Né? E tem aqui uma questão que é fundamental, que, a meu juízo, né, que são pessoas que eles estão num nível de informalidade tão profundo que talvez não recebam nem salário monetário e que não são nem classificados como pertencentes à força de trabalho. Então, quando a gente olha para o desemprego no Brasil, que é muito alto, ele é já uma informação distorcida ou incapaz de expressar o que é o nosso mercado de trabalho. Então, e a gente percebe aqui à direita como que o que a gente tem verificado é que, desde quando começou a crise, né, então de 2000, eu peguei 2014 e 2019, né, esse de 2019 não é o pico ainda da desocupação, do desemprego, mas assim, pegando só esses 2 períodos, a gente percebe como que a crise ela foi muito contundente. E ela foi muito contundente, como falou aqui a Luísa há pouco tempo, né, há minutos atrás, o desemprego ele não foi só muito contundente, muito agressivo com a juventude, porque nos anos 2000 os jovens conseguiram sair um pouco do mercado de trabalho para estudar um pouco mais, porque a renda das famílias cresceram. Então, esses jovens, quando retornaram para o mercado de trabalho, retornaram já num ambiente de desocupação, de desemprego. Tá? Então, só que assim, quando eles voltaram, o que os dados, olhando por quintis de renda, é quando a gente faz uma separação por faixas de renda, digamos assim. Os mais pobres, sabe qual que é a situação que eles se encontram mais comum, mais prevalente, é que esses mais pobres, eles são uma parcela maior, né? O que cresceu mais foram os jovens mais pobres, que eles são chamados, né, de neném, né? Mas que eu acho que isso não expressa, né? Mas enfim, são jovens que não trabalham, não estudam, que cresceu entre os jovens mais pobres e, sobretudo, negros, jovens em situação de informalidade, e já entre os jovens do quintil de renda mais elevado, o que aumentou foram os jovens estudando. Então, a elite do Brasil, como é que ela faz para suplantar a crise? Como ela tem capital que permita isso, na crise, ela recorre a ampliar a escolarização, a ampliar a formação. Estando preocupada com o desemprego, ela migra para... Então, ela sai da crise numa situação talvez não melhor, mas ela não paralisou. Esses jovens pobres que ficaram na desocupação, que ficaram sem emprego e sem trabalho, que ficaram num trabalho ultra informal, esses jovens terão a sua vida profissional, sua trajetória profissional impactada por isso para sempre.
tá? Então, assim, esses jovens, o que a gente vai tá observando, e eu estou dizendo isso porque essa crise, né, a crise econômica, é óbvio que ela data de antes do coronavírus, né, é óbvio. E o coronavírus, se ele gera, né, um conjunto de situações complicadas, de desconfortos e de problemas, né, essas questões, né, de ampliação da crise, elas podem ser aplacadas pelo Estado. O Estado tem condições de garantir renda para as pessoas permanecerem no isolamento social, só que, além disso, permanecerem consumindo. Porque se as pessoas não permanecem em situação minimamente adequada, isso é ruim, é para a economia como um todo. Né? As pessoas não... porque o que a gente verifica é que, com a desocupação, o desemprego crescendo, né, com o declínio da renda das famílias, o que tende a acontecer é o quê? É as pessoas reduzirem o seu consumo. Ao reduzir o seu consumo, isso faz com que você gere um ciclo vicioso de redução da demanda na economia como um todo, um processo de redução dos investimentos, redução do consumo agregado, né? E isso faz com que a economia passe a viver uma situação de incerteza e de decrescimento econômico profundo, né? Na crise, quem tem condições de garantir alguma estabilidade é o próprio Estado. Porque, do contrário, o que vai acontecer? O Brasil, só queria outra coisa que eu queria falar aqui antes de concluir, é que a nossa desocupação, ela é muito inferior ao que deveria ser expresso de verdade, porque no Brasil, o trabalhador brasileiro ele não tem condições materiais de permanecer desempregado. Ele é compelido a voltar para o trabalho, qualquer emprego que seja. E a gente se depara com um mercado de trabalho que ele é permeado por um tipo de ocupação, um tipo de emprego que supostamente não tem barreira à entrada. Supostamente, se esses jovens ingressassem, se o jovem passa um tempinho desocupado ou precisando, ele recorre a essas ocupações da economia de plataforma, né, que eles chamam de economia dos bicos, mas que tem essa roupagem muito contemporânea, né, que é pegar o sujeito mais precário possível, o jovem que passava muitos meses, às vezes anos desocupado, e ele pode, com uma bicicleta, às vezes alugada, ingressar imediatamente no mercado de trabalho. E o que a gente se depara, eu vou passar rapidamente, tá? Não vou demorar, mas o que a gente se depara é, por exemplo, com essa pesquisa aqui, que foi feita pelo Alianças Bike, um crescimento vigoroso, ou seja, esses setores, Uber, iFood, Rappi, esses setores, eles ganham com a crise econômica. A elevação do desemprego é fundamental, é uma super oferta de força de trabalho muito barata, disposta a trabalhar por qualquer salário. Tá? Então, o que a gente verifica é um crescimento de 2018 para 2019, isso vai crescer enquanto a gente estiver em crise. Essas pessoas, essas empresas transnacionais, elas têm total interesse da crise se aprofundar. Desses, eles concluíram que existe mais ou menos uns 30 mil entregadores uns 30 mil entregadores de comida por aplicativo em São Paulo, tá? De bicicleta. Eles calculam que até 75%, os 25%, até 75% tem até 27 anos. A metade tem 22 anos de idade. Esse sujeito ele não faz parte do que a gente pode chamar de classe trabalhadora tradicional. Tá? 71% são pretos e pardos, são negros, e moram nas periferias do Brasil. Só para a gente ter uma noção, desses que entregam comida por aplicativo, setor que são mais pobres, moram nas periferias, são negros, eles têm que ir subvertendo até o que a gente supunha que deveria ser a relação entre capital e trabalho, eles têm que prover parte das forças dos meios de produção. Tá? Então, ele precisa desses que entregam em São Paulo comida, 31% precisou comprar bicicleta, 27% precisou consertar, 30% precisou comprar um celular.
59, quase 2/3 desses jovens precisou trocar o plano da internet, tá? Quase 70% precisou comprar uma mochila térmica para conseguir entregar comida. Então, percebam qual que é o volume de investimento que esses jovens têm que fazer para poder começar a trabalhar, tá? Eles pedalam em torno de 50, tem relatos de adolescentes que pedalam 80 quilômetros por dia, tá? As principais vantagens para entregar comida por aplicativo, que é o entrego rápido, sem processo seletivo, isso aqui é uma evidência do desemprego, pessoas que passavam, que não ficam desocupadas, a hora que vem a crise, pega uma térmica que vai vender água no farol, tá? Flexibilidade de horário, cara, esses jovens, a gente vai ver aqui, ó, esses jovens, acho que eu passei já o dado, mas esses jovens trabalham em torno de 12 horas por dia. Que flexibilidade de horário que é essa? Eles não conseguem nem perceber que essa flexibilidade não existe, né? E eles, assim, e uma outra coisa que aparece, 14% aqui, né? Não, 14 das respostas que a gente teve, que a pesquisa teve, é que eles não têm patrão, tá? Então, assim, essa sugestão, né, de que eles não têm patrão vem embutido, né, nessa lógica perversa de uma crise imbuída de uma teologia da prosperidade, tá? E de uma que ela passa pela ideia da autoajuda e do empreendedorismo. Então a gente tem uma nova ideologia do trabalho, né, que além de todas essas coisas que eu falei, ainda responsabiliza o desempregado pelo seu fracasso. E esses jovens se encontram nessa situação. Ele trabalha 12 horas por dia, ele recebe menos que o salário mínimo. Se a gente fosse pensar aqui, ó, os que trabalham mais de 12 horas recebem até R$ 995, né, em média. Eu fiz as contas aqui, se esses jovens trabalhassem 44 horas semanais, eles receberiam em torno de R$ 600 por mês, 600 e poucos reais por mês. Então, ou seja, eles trabalham mais que o permitido pela legislação, recebem menos do que recebem menos que o salário mínimo constitucional. Então, o que a gente se depara, para concluir aqui, é com uma situação em que essa crise, se ela não tiver o mínimo de suporte do Estado, né, esses jovens, eles vão continuar trabalhando, né, e a crise, ela vai se aprofundar. Eu quero dizer, só para finalizar mesmo, acho que a CTB, a Luísa, acertaram muito ao estabelecer nesse encontro, né, a meta de organizar os jovens que não são sindicalizados, que não fazem parte da classe trabalhadora tradicional, né, e porque o que se depara, né, o que a gente tem verificado é que existe uma mudança profunda do mundo do trabalho, e essa mudança não é a perda de centralidade do trabalho, é o contrário, é o trabalho ser mais importante. É o trabalho ser mais importante, só que ele vem imbuído de uma ideologia de empreendedorismo que, se a gente não disputa com os trabalhadores, né, isso vai gerar um nível de isolamento que vai ser mortal, né, mortal, porque isso é uma máquina de moer gente. Se a gente fosse pensar, né, nós temos hoje, só para colocar o último paralelo aqui, nós vamos pensar que a gente tem hoje diversos tipos de tecnologias muito sofisticadas. Nós estamos discutindo processamento quântico, inteligência artificial, internet das coisas, machine learning, que é uma forma de processar dados, e tudo isso acontece num ambiente em que as pessoas estão ofertando a sua força de trabalho rodando uma manivela, né? Ofertando força física, né? Então, assim, o trabalho está longe de não ser importante, né? E olhar para o que acontece com a juventude é ter um farol de para onde está indo as relações de trabalho no Brasil. Então, o movimento sindical tem um papel fundamental. Desculpa por me estender demais.